Boa noite a todos. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. E os amigos e irmãos que estão também a nos acompanhar nessa noite, boa noite e também a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Nesse momento, estamos gratos a Deus por mais esta oportunidade que Ele tem concedido a cada um de nós. Hoje, último culto do ano, e nós temos motivo de alegria, de agradecer a Deus por mais um ano na sua presença. E desde já eu convido os irmãos de pés para nós fazermos a oração em nome de Jesus. Santo Deus e maravilhoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, ó Deus, por tua graça, muito obrigado, ó Deus, por esse momento, muito obrigado, ó Deus, por mais um ano ao qual o Senhor tem nos concedido, de nós estarmos aqui, ó Pai, na tua casa, te adorando, te exaltando, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por cada família aqui nessa noite já representada, ó Deus, que o Senhor, Deus, continue nos abençoando, ó Pai. Nessa noite, continua, Deus, derramando da tua graça, da tua misericórdia, Deus, sobre as nossas vidas, ó Pai. E também, meu Pai, eu te peço que abençoe aqueles que não vão poder chegar, mas estão também assistindo através dessa live, aqueles que também não estão assistindo, ó Pai, mas que o Senhor continue, ó Pai, lhe dando graça, meu Deus, e a ti oramos, ó Deus, porque teu é o reino e o poder e a glória hoje para todos sempre. Amém. Desde já eu convido toda a igreja para nós cantarmos o hino do nosso cantor cristão de número 168. Chuva de bênçãos. Chuva de bênçãos. Chuva de bênçãos. Chuva de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênção teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores e dignos chuvas de bênção, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênção teremos, manda-nos já, ó Senhor, dar-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuva de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênção a todos os crentes,
bênção do nosso bom Deus. Toda a igreja. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos. Chuvas rogamos a Deus. Mais uma vez. Chuvas de bênção, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos. Chuvas rogamos a Deus. Amém? Já vamos cantar o hino de número 329. Se da vida vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos desejas de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Só a igreja. Recebidas da divina mão, oh, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoa triste é teu lida? É a cruz pesada que tens de levar. Conta muitas bênçãos, não duvidarás. E em canção alegre os dias passarão. Quantas bênçãos, quantas quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando ouvires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, conta quantas são recebida da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Glória a Deus. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez.
Quantas bênçãos, quantas quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, as de ver surpreso quanto Deus já fez. Glória a Deus, né? Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, as de ver surpreso o quanto Deus já fez. Graças a Deus, né? E continuará fazendo, viu? Enquanto Ele não vier nos buscar. Vamos cantar dia festivo agora. 411. Que alegria neste dia nós estamos a gozar. Neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. E a alegria neste dia enche-nos o coração. Inimigos e perigos já venceu o capitão. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia tem os crentes em Jesus, reunidos os remidos, fazem tudo em sua luz. Ó, cantemos, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. A estrofe 4 novamente. Deus glória, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Ó, cantemos, pois com alegria,
neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Amém? Glória a Deus, né? E desde já eu convido a igreja agora a abrirmos no Salmos 136, Salmos bem conhecido, e eu queria ler junto com a igreja esse salmo. Salmo 136. Nós vamos ler, eu vou fazer o seguinte, irmão. Eu leio a primeira parte de cada versículo e a igreja vai ler porque a sua misericórdia dura para sempre. Todos os versículos desses salmos tem essa parte, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Eu leio a primeira parte e a igreja repete essa segunda. Amém? Eu queria que os irmãos ficassem de pé para nós lermos só o que puderem, viu? Só os que puderem ficar em pé para nós lermos. Amém? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graça aos Deus dos deuses. Rendei graça ao Senhor dos senhores. Ao único que opera grandes maravilhas. Aquele que com entendimento fez os céus. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Aquele que fez os grandes luminares. O sol para presidir o dia. A lua e as estrelas para presidirem a noite. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos. E tirou Israel do meio deles. Com mão poderosa e braço estendido. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho. E por entre elas fez passar Israel. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e o seu exército. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Aquele que feriu grandes reis. E tirou a vida de reis famosos. A Seom, rei dos amorreus. E a Og, rei de Bassã. Cujas terras deu em herança. Em herança a Israel, seu servo. Aquele que se lembrou de nós em nosso abatimento. E nos libertou dos nossos adversários.
e dá alimento a toda a carne. Vamos ler todo esse? Ó, tributai louvores a Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. E nós temos motivos de agradecer a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Mesmo que nós não merecemos, mesmo que nós, por mais que nós fizermos, mas nós não merecemos, mas a sua misericórdia era dura para sempre. Amém? Que nós possamos cada dia agradecer a esse Deus Todo-Poderoso, a esse Deus que fez os céus e a terra, a esse Deus que prometeu vir buscar a sua igreja, a esse Deus que Ele nos amou de uma tal maneira que enviou seu unigênito Filho para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. E se hoje nós estamos aqui, nós temos muito motivo de agradecer a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Que nós sempre possamos dizer isso. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nesse momento, o pastor Alessandro está com oportunidade para fazer as dedicações de dízimos e oferta, e logo após a irmã Bia está com oportunidade. Amém? Paz do Senhor Jesus a todos. Louvado seja Deus. Nós glorificamos ao Senhor por sua bondade, por sua graça sobre as nossas vidas, e nessa noite podermos estar na sua casa para dar-lhe louvor e agradecer-lhe pelas suas maravilhas, pelas bênçãos que ele nos tem dado. Como a maioria dos irmãos, alguns aqui nós nos encontramos domingo, no último domingo, e nós já estávamos com saudades. Aqueles que nós não nos encontramos no último domingo, imagine o quanto de saudade você já estava nos deixando. Então, a alegria de poder estar junto com os nossos irmãos, para louvarmos e adorarmos ao Senhor nessa noite. Louvamos a Deus pela vida da nossa irmã Josefa, a avó de David e Douglas, que Deus continue abençoando a nossa irmã no nome de Jesus. Antes de ontem, Douglas disse: pastor, o culto vai começar de que horas? Que minha avó vai para lá, vai estar lá, David vai estar lá. Amém. Deus abençoe os nossos irmãos. E hoje nós temos também parte da família de alguns irmãos, que estão conosco também. Que Deus abençoe o esposo da nossa irmã Luzenita, ao filho da nossa irmã Raquel, aos meus pais que estão aqui hoje, o diácono irmão Natanael, o diácono irmão Natanael, a profetisa irmã Rama, está conosco para louvarmos a Deus. E nós louvamos ao Senhor pela vida de todos os nossos irmãos. É claro que eu não gosto muito de uma expressão é uma expressão que nem todo mundo vai entender, ao mesmo tempo entende em parte, mas se fala muito. Esse ano nós tivemos um ano atípico. Não me pergunto nem o que é isso, que eu não vou perder meu tempo para estar explicando agora. Mas o pessoal acha bonito essas palavras, né? É que só falar, por exemplo, quando se fala dessa pandemia, aí quando se fala, diz assim, algumas pessoas são assintomáticos, né? Besteira era só dizer assim, algumas pessoas, mesmo tendo o vírus, ninguém não demonstram, né? Aí fica assintomático. É que essas coisas tão bonitas, né? A gente podia falar uma coisa mais fácil. Mas assim, realmente nós estamos encerrando um ano diferente, né? Diferente dos demais anos. Alguns irmãos que, por certo, estariam conosco na igreja não vão estar, algumas irmãs, e nós temos orado a Deus pela vida, pela família
de cada um dos nossos irmãos, para que Deus dê graça a cada um, para que Deus esteja ajudando, abençoando cada um. Então, nessa noite, nós continuaremos orando por esses nossos irmãos que não estão podendo vir à igreja, para nós estarmos juntos louvando a Deus. Tem também pessoas que nos acompanham sempre, participam sempre conosco nesses cultos do domingo pelo Facebook, né, através da internet, e nós louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos e oramos para que Deus continue abençoando. A gente percebe que algumas pessoas acompanham durante o culto, e se nós observarmos, são poucas pessoas que acompanham, até porque, eu vou dizer uma coisa a vocês, meus irmãos, e nós vamos falar um pouquinho disso hoje na pregação. As pessoas às vezes não têm tanto interesse e não têm a paciência de estarem 2 horas na igreja. Imagina ele estar em casa assistindo um culto na igreja. Eles preferem ir cochilar, fazer uma outra coisa, às vezes, do que estar escutando um culto o tempo todo. Às vezes acompanham uma parte, acompanham outra, diz assim, vai ficar gravado mesmo, depois eu assisto, né? Tem essa coisa também, essa facilidade hoje em dia. E aí é onde está a parte boa da gente estar fazendo a live, da gente estar gravando, é que tem pessoas que não acompanham no domingo, mas depois assistem. Tem gente que eu nem esperava, que eu nem vou dizer que não acredito, senão a pessoa pode se chatear e dizer que não vai assistir mais. Mas assim, gente que a gente nem espera, chega e diz, pastor, eu assisti o culto da sua igreja, eu assisti a pregação. Então, que Deus abençoe cada pessoa que ouve a pregação, que Deus abençoe aqueles que acompanharão este culto, o nosso último culto desse ano, que Deus derrame graça sobre a vida, sobre a família de cada um. Pois bem, nós vamos estar orando a Deus. Nós pedimos aqui, irmãos, orações tantas vezes, e as irmãs oraram aqui sempre no círculo de oração. Foi feito campanhas de oração em igrejas pela vida da missionária Silvia. A missionária Silvia que foi acometida do Covid-19, que ficou em um estado gravíssimo. A situação da missionária Silvia foi muito séria. Eu não sei se as irmãos aqui que têm Facebook conseguem ver alguma coisa da missionária Silvia, mas ela fez questão de postar essa semana o estado em que ela ficou. Ela precisou fazer aquele negócio que não sei o que, tracomia, alguma coisa com comia, termina com comia, não é tracomia não, é uma coisa meio parecida assim. Desculpa eu não ter gravado direitinho para dizer para vocês, mas é aquele negócio que a pessoa fica sem conseguir respirar, porque por causa da doença, está muito debilitado, e vai juntando secreção, então é preciso fazer aquele procedimento para a pessoa conseguir respirar. Isso, e no caso, não é uma coisa bem simples. Algumas pessoas estão pensando, mas isso aí faz com muita gente. Não, esse procedimento que foi feito com a missionária Silvia só se faz com a permissão, com a autorização da família. Se consulta a família para a família autorizar a fazer esse procedimento. Só que, nesse caso dessa pandemia, o governo assume a responsabilidade. Então, ele não precisa consultar a família. Como uma situação de risco já, uma situação gravíssima, então não se consulta a família. O governo assume, ela mesma postou isso lá, e ela mostrou a foto, né, dela nesse processo. Mas eu falei aqui domingo passado que a semana passada a missionária Silvia pregou uma igreja. E olha que ela se levantou, saiu do hospital, fez fisioterapia demais, sem conseguir caminhar, porque afetou muito o organismo dela, mas ela conseguiu, né, se recuperar, graças a Deus. E a semana passada ela esteve pregando em uma determinada igreja, o primeiro dia que ela teve a oportunidade. Ela já foi dar testemunho em alguma igreja, teve a oportunidade de testemunhar em uma igreja, mas a semana passada ela teve a oportunidade de estar ministrando a palavra em uma igreja. E eu confesso aos irmãos que eu gostaria de estar naquele culto, porque penso numa mulher que Deus tem dado sabedoria e que tem se dedicado e traz uma mensagem maravilhosa da palavra do Senhor. Então, nós oramos, Deus fez maravilhas, a missionária Silvia está aí contando vitória, graças a Deus. Mas nós temos pedido oração por algumas pessoas mais. Temos pedido oração pelo pastor Ismael Machado. O pastor Ismael Machado foi o pastor da 2ª Igreja Batista aqui durante bastante tempo. Foi um pastor muito amigo, próximo.
eu não dirigia nem essa congregação aqui. Ele, pastor da Segunda Igreja Batista, e eu, presbítero na Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil, então, na época. E eu tive a oportunidade de pregar umas 2 ou 3 vezes em cultos festivos dos jovens na igreja do pastor Ismael. Depois que o pastor Ismael foi embora, eu fui disciplinado, eu fui excluído do hall de pregadores daquela igreja. Mas pastor Ismael, uma pessoa amiga, e a semana passada nós tivemos a notícia que ele estava em estado grave. Orem por ele, para que Deus use a sua misericórdia e esteja recuperando, restaurando a saúde do seu servo. Orem pelo senhor José Barbeiro, é o pai de Beto Barbeiro, a barbearia ali próximo da Câmara Municipal. Eu sempre, quando chego lá, eu pergunto a Beto pelo pai dele: Beto, cadê seu Zé? Porque seu Zé se aposentou há alguns dias, está com 87 anos. Há uns 2, 3 meses atrás ele parou, botou as espadas lá no salgueiro, as ferramentas dele, as tesouras, as máquinas de cortar cabelo. E eu sempre chego e pergunto como é que ele está. Ele faz: está bem, naquela mesma situação, está bem. E quando eu perguntei a ele, terça-feira à tarde, eu perguntei: Beto, como está teu pai? Ele falou: irmão, meu pai está desde quarta-feira na restauração. Ele teve um problema de AVC, foi socorrido aqui no hospital aqui, mas depois foi encaminhado para a restauração e lá tiveram suspeitas do Covid e fez o exame e estava esperando receber o resultado. Então, oremos também por Zé Barbeiro. E oremos para que Deus continue guardando a nossa vida, a nossa família, e para que nós tenhamos crentes que tenham amor pela palavra de Deus, que queiram viver a graça de Deus, a comunhão com os santos, em nome de Jesus. Amém? E nós vamos orar a Deus, claro. Nós fomos chamados para fazer a dedicação de dízimos e ofertas e só pedimos oração, e principalmente por quem está enfermo. Mas a mensagem de hoje, como nós já iniciamos aqui no domingo, nós estaremos falando sobre a revelação do Senhor a João na ilha de Patmos e a mensagem que o Senhor dá a ele, às igrejas da Ásia, mas especificamente a uma delas. Mas assim, a uma das igrejas que se colocava como rica, como se não precisasse de nada, o Senhor disse: tu és miserável, pobre, cego e nu. Mas ela era uma igreja que tinha riquezas mesmo, era uma igreja que tinha muito recurso, mas o Senhor diz isso com ela, porque ela tinha tudo que era riquezas nessa vida, ela tinha todos os recursos, ela tinha dinheiro, ela tinha uma situação muito boa financeiramente, até mesmo o testemunho dela era bom. Ela não tinha confusão dentro dela, ela não tinha falta de ensino dentro dela. Não. Mas o Senhor diz que ela era pobre. E nós pensamos o seguinte, irmãos: ser próspero é bom, ter dinheiro é bom. Mas e se nós observarmos aqui, todos nós temos mais do que o suficiente para viver. Para vivermos, todos nós temos. É claro que nós queremos melhorar, e todo mundo quer melhorar, e não está nada de errado. Mas todos nós temos mais do que o suficiente para viver. Deus faz isso com a gente de forma tão graciosa, tão bondosa. E nós percebemos, por exemplo, a dificuldade que nós temos para ser dizimistas, ofertantes na casa do Senhor. Às vezes nós não entendemos esse processo do que é dizimar, do que é ser um dizimista diante do altar do Senhor. A gente não se dá conta disso. É como se a gente não entendesse que tudo que nós temos, tudo que nós somos é por causa do Senhor. E sempre nós temos falado aqui, não existe na Bíblia, em lugar nenhum na Bíblia,
Deus nunca cobrou, Deus nunca pediu, Deus nunca exigiu nada de nós que Ele não tenha colocado em nossas mãos, que Ele não tenha nos dado. Tudo que Deus quer de nós é algo que Ele já nos deu, é algo que Ele já nos entregou. Deus não faz nada para que venha o peso sobre nós. O fardo Jesus levou lá na cruz. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos orar a Deus. Depois a nossa irmã Bia vai estar louvando ao Senhor com os irmãos, enquanto nós estaremos louvando a Deus, junto com a irmã Bia, entregando diante do altar do Senhor nossos dízimos e ofertas. Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, aqueles que podem. Bendito Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Tu és bendito, Tu és maravilhoso, ó Pai. A honra e a glória toda é Tua, meu Pai. Toda a dedicação nessa noite tem que ser voltada para Ti. Então, Pai, nós te suplicamos, receba o louvor, receba a adoração que a Tua igreja te oferece nessa noite. E, ó Senhor, nos dar a graça de estarmos, ó Deus, em alegria, Senhor. Com alegria no nosso coração, cultuando a Ti, ó Deus, com todo o nosso ser, com todo o nosso esforço, ó Pai, com nossa voz, mas também, ó Deus, com a nossa fidelidade nos nossos dízimos e ofertas. Que, ó Deus, em nome de Jesus, não estejamos aqui nós nessa noite barganhando, Senhor, porque nós não temos nada, absolutamente nada que não seja Teu. Tudo te pertence. A nossa vida é Tua, está em Tuas mãos, Senhor. E nós Te adoramos porque nos dás nessa noite o privilégio de estarmos aqui para adorar, para celebrar, para engrandecer o Teu santo nome. Certo de que o Senhor, através do sacrifício de Jesus na cruz e o Seu sangue puro e inocente, nos purifica de todo pecado. Nós Te agradecemos pelo perdão e graça. E Te pedimos, continua a falar conosco nessa noite, principalmente através da Tua palavra, em nome de Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus. Amém. Sou da igreja com a paz do Senhor. Vou deixar aqui para a meditação da igreja. Livro de Salmos, capítulo 101, que nos diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? Estamos alegres com a presença dos irmãos, né, que está aqui nos visitando, a família do pastor Alessandro, que está aqui, irmã Wilma, irmã Josefa, né, David, que o Senhor abençoe a cada um, no nome do Senhor Jesus. E peço aos irmãos que continuem orando por mim, né, o pastor tinha pedido oração semana passada, porque eu tive essa tal de chikungunya, né, e eu fiquei boa, e depois voltou novamente, e eu fico boa, e volta de novo, e é dor que eu sinto. Mas o Senhor está na frente, na direção, né? E Ele pode todas as coisas. Irei louvar o Senhor, quem souber me ajude. Pai, a quantos
quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro em mim. Vai, eu sei que o tempo vai e nada fiz daquilo que te prometi. Disse uma vez que louvaria sim, porque me vi sem honra e sem valor. E ao cair em pranto, eu me lembrei da cruz. Foi lá que meu Jesus me deu real valor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser. Agora junto a ti quero me refazer. Pai, o que é melhor tu dás. Mesmo assim, tão ansioso eu sei que estou. Vai, toda essa vida vai. Pedi, pedi e nada dei a ti, Senhor. Lembro de uma vez que tanto murmurei, porque me vi sem honra e sem valor. E ao cair em pranto, eu me lembrei da cruz. Foi lá que meu Jesus me deu real valor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser. Agora junto a ti quero me refazer. Agora junto a ti quero me refazer. Amém. Que o nosso Deus continue nos abençoando. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Som. Graças a Deus, né? Nessa noite, né, já foi apresentado, né, os irmãos que estão nos visitando, mas eu queria ainda nesse momento, só da minha família, eu queria que ficasse de pé e desse um glória bem forte agora para a igreja conhecer, hoje, que está aqui hoje. Cadê o glória? Amém, graças a Deus. Esse daí é uma parte da minha família, tem filho, tem cunhado, tem irmã, tem filho, sobrinho, amém? Que Deus, ele continue nos abençoando. Agora eu convido a igreja de pés, todos juntos agora, para nós dar as boas-vindas, né, aos nossos visitantes, né, que nós não demos, né? Como é que a igreja diz? Seja bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Esta igreja ama você e sua família. Amém? Continue de pé, viu? O Ministério de Louvor vai
Louvar a Deus. Graça e paz. Vamos louvar o Senhor, amém? Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. Mais uma vez. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu, as aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos
Foi som. Foi. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos se exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos se exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Bom o tempo todo, Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, Deus é bom. Oh, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos se exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia.
Deus é bom. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer de todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Se
estava observando se um pregador com um pedacinho de papel desse tamanho assim, passa uma hora pregando, imagina eu com essas anotações todinhas. A gente vai lá para 2 horas da manhã hoje. Mas o combinado foi, cante menos que eu prego mais. Mas se cantar mais, eu prego muito mais, aí foi pior. Nós vamos ler a Bíblia Sagrada, irmãos. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículos 9 a 13. E depois capítulo 3, versículos 14 a 22. Nos diz a palavra do Senhor. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma voz, ou uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e na sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Capítulo 3, versículos 14 a 22. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, em consideração a alguns irmãos que não estavam aqui no domingo, eu vou dar uma recapitulada naquilo que a gente falou aqui no domingo, para os irmãos não pegarem o carro, né, lá no meio da estrada. A gente vai tentar, de forma breve, contar um pouco da história, como fizemos aqui no domingo, para que os nossos irmãos acompanhem e depois nós concluiremos a mensagem. Nós
lemos parte do capítulo 1 de Apocalipse e depois parte do capítulo 3. A palavra do Senhor, a mensagem do Senhor às 7 igrejas da Ásia foram palavras dadas ao apóstolo João. E nós vamos lembrar, no ano 54 da era cristã, assumiu o governo de Roma o imperador por nome Nero. E ele tinha 17 anos de idade. Nero era aquele homem mau, era considerado um louco, um homem perverso. Mandou matar a própria mãe e outros parentes da sua família. Esse mesmo Nero que trouxe, que matou a própria mãe e parte da sua família, esse Nero, ele chegou um dia que ele decidiu tocar fogo na cidade de Roma, incendiar a cidade de Roma. E ele assim o fez. Ele incendiou a cidade, mandou tocar fogo na cidade e subiu na torre de Messena, vestido de ator, tangendo a sua lira e assistindo de lá a cidade sendo incendiada, a cidade pegando fogo. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram completamente destruídos pelo fogo. Apenas 4 deles, e esses 4 bairros de Roma que foram poupados, eles eram, na sua maioria, povoados por cristãos e judeus. E o próprio imperador que incendiou a cidade de Roma, usou os judeus e cristãos como um álibi. Acusou os cristãos de serem os causadores do incêndio de Roma. Culpou os cristãos pelo incêndio daquela cidade, que não foi um incêndio rápido, foi um incêndio que durou 7 noites e 6 dias. E aí então ele começou a matança dos cristãos que eram amarrados a estacas, colocados no meio das ruas, das praças, todo envolto sujo, melados de piche, e incendiados, colocava-se fogo para iluminar as praças e as ruas de Roma. Esse imperador Nero chegou um momento que ele não conseguiu mais se sustentar. O Sinédrio não dava mais apoio a ele, e quando ele se viu sem apoio, quando ele se viu sem poder, ele tirou a própria vida. Já havia mando um general seu, o general Tito, para ir até Jerusalém, para tentar apaziguar uma revolução que havia surgido por causa de uma profanação em uma das sinagogas, e os judeus não aceitavam e não aceitam que seja profanado a sinagoga, um lugar sagrado. O general Tito foi lá, mas não conseguiu resolver nada. Só que depois da morte do imperador Nero, surge um outro imperador, e esse ainda traz ainda mais perseguição à igreja a igreja do Senhor Jesus, aos cristãos daquela época. No ano 70 da era cristã, cumprindo-se a profecia do Senhor Jesus com relação até mesmo ao templo de Jerusalém, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada, surge a rebelião, está incontrolável em Israel, e o general Tito, ele cerca Jerusalém, invade Jerusalém, destrói Jerusalém, queima o templo de Jerusalém, mata milhares e milhares de judeus e cristãos e promove aquilo que é chamado na história da maior diáspora, ou maior dispersão. Os judeus são expulsos no ano 70 e só têm o direito de retornar a Jerusalém no ano de 1948. Agora, veja uma coisa. Aí nós falamos que depois assume o Império de Roma, no ano 86 da era cristã, um imperador chamado Domiciano. E Domiciano, ele é considerado o segundo Nero. Ele é tão ruim quanto o outro. Ele não apenas ele é um imperador,
mas ele é o primeiro imperador a reivindicar para si o título de Senhor e Deus. E aí até é construído um templo para que o imperador seja adorado, então. E aí a gente vai hoje, durante a mensagem, ver como a igreja do Senhor, como essas cidades, que são as 7 igrejas da Ásia aqui chamadas, algumas delas apoiaram essa profanação ao nome santo de Deus, construindo um templo para que o imperador ele fosse adorado. Bem, foi a tragédia foi muito grande em Jerusalém. Nós falamos, além do imperador Nero lá atrás, que mandou, depois de ter queimado Jerusalém, manda matar os cristãos, acusando-os de ser culpados pelo incêndio de Jerusalém, ou melhor, o incêndio de Roma. E ele acusa-os e manda matá-los amarrando em estacas e tocando fogo. Quando Jerusalém é cercada pelo general Tito também, depois os cristãos eles são envoltos em couro de animais e jogados para os cães ferozes e os touros valentes e violentos pisarem e os cães morderem, e depois de ainda parecer que isso é pouco, eles jogam eles nas arenas para os leões devorarem. Por fim, o Domiciano, que arroga para si, que assume a responsabilidade de ter para si um templo, de ser não apenas considerado como um governo, um rei, um imperador, ele quer ser um Deus. Ele decide, porque até aí já não tem mais aquela escola de apóstolos, os apóstolos já foram mortos, já foram sacrificados, mas resta um, e é o apóstolo João, que é pastor da igreja de Éfeso, e ele decide que não vai fazer com o apóstolo João como foi feito com os outros apóstolos, martirizá-lo, crucificando ele, ou degolando, ou enforcando ele. Ele decide calar a boca de João, levando João para a ilha do Mar Egeu, a ilha de Patmos, que é uma ilha vulcânica, e ele espera que lá João, isolado, já idoso, vai ser destruído pelas feras, vai morrer lá porque não há possibilidade para João de sobrevivência naquele lugar. E aí nós começamos a leitura no capítulo 1 de Apocalipse, a partir do versículo 9, João dizendo que ele foi levado para aquela ilha, estava naquela ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Quando o imperador Domiciano tenta calar a boca do pastor João, do apóstolo João, enquanto ele tenta cerrá-lo não numa prisão, mas numa ilha, para que ele não tenha nem condições de sobreviver. Quando todas as portas aqui fecharam-se, nós falamos aqui, Deus abre as portas do céu e chama João para ouvir a sua voz e fala com João. Nós vamos já adiantar, porque aqui já foi a parte da história, e vamos agora pensar um pouquinho naquilo que nós falamos ainda aqui no domingo também, que é quando João chega na ilha de Patmos. João é considerado aquele apóstolo, o apóstolo a quem Jesus amava, aquele que colocava a sua cabeça no ombro do Senhor Jesus, aquele a quem Jesus disse: João, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. E João que assistiu Jesus sendo crucificado, João que viu Jesus sangrando, João que viu Jesus com os seus cabelos todos destinhorados, desarrumados, cheio de poeira e sangue provocado pelos espinhos da coroa. João que viu os olhos de Jesus quase que saltando, inchados de tanto levar açoites, surras, pancadas. João que viu as mãos de Jesus sendo cravadas, estouradas pelos cravos enquanto era pregado na cruz. João que viu os pés de Jesus plantados lá na cruz, quando ele diz que ouve aquela voz que fala com ele como voz de trovão. Talvez João tenha escutado Jesus lá na cruz dizer: eu tenho sede, com uma voz embargada, sem forças mais. João agora, quando ouve a voz que fala com ele, lá naquela ilha, ele ouve a voz, e ele diz que quando ouviu a voz era como uma voz de trombeta. E ele diz que quando virou para ver quem falava com ele, ele não viu ninguém, mas viu 7 castiçais
e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho dos Homens. Bem, o que João diz é muito importante, porque quando ele diz que ao se virar e ver aquele que estava lá como Filho do Homem, ele estava vestido até os pés de uma veste comprida. João, quando vê Jesus, a visão que ele tem de Jesus no meio dos 7 castiçais, ou no meio das 7 igrejas, ou no meio das suas igrejas, Jesus não está mais despido lá na cruz, com a roupa sendo sorteada pelos soldados que o maltratavam. O Jesus que João vê no meio da sua igreja, lá no Apocalipse, não está mais com seu cabelo surrado, manchado, envolvido com a sujeira do sangue e da poeira. Jesus é visto por João com os cabelos brancos como a lã, como a neve. Os seus olhos não estão mais inchados e machucados e sangrando, talvez. Os olhos dele estão como chama de fogo. E as suas mãos, elas não são mais as mãos estouradas pelos cravos que foram pregados sobre elas quando colocavam na cruz. As mãos dele, diz o texto, que estão segurando as suas igrejas. Na sua mão direita, ele tem as igrejas. O Senhor está reinando soberanamente. Não existe nenhuma situação na nossa vida, não existe nenhum momento na nossa vida que o Senhor Jesus, ele não tenha o controle. Nós nos desesperamos, nós nos descontrolamos, nós ficamos ansiosos, nós ficamos preocupados, até mesmo perdemos a fé e a esperança. Mas o Senhor, ele nunca perde o controle. Ele continua tendo o controle de todas as coisas. Mas João não somente vê as mãos de Jesus que sustentam a igreja, ele olha para os seus pés, e os pés dele não é mais um pé cravado em um madeiro entre o chão e os céus. Os pés de Jesus agora eles são brilhosos, semelhante a bronze, a latão reluzente, diz a palavra do Senhor. João não ouve mais a voz de Jesus pedindo por água, a voz embargada de um homem cansado, quase à morte. O que João ele ouve da voz do Senhor, a voz que falava com ele, é como uma voz de muitas águas, diz o texto. É isso que João ele ouve, é isso que João vê naquela sua visão. Pois bem, se pensavam que iam calar João, se pensavam que João ia ficar em uma situação muito desconfortável, João teve lá as mais belas revelações do Senhor para a sua vida. O que João vê lá na ilha de Pátimos não é o Cristo morto, não é o Cristo que sofre. O que ele vê lá é o Cristo que foi morto, mas agora está vivo e ressuscitado. Nós não adoramos o Cristo que era vivo e está morto. O que nós servimos é o Cristo que estava morto, sepultado, crucificado, morto, sepultado, mas nós o vemos agora e adoramos ele ressuscitado para a glória de Deus. E quando João está nessa ilha, sozinho, isolado, e quando ele diz que se vira para ver aquele com quem ele falava, ele diz que quando ele viu ele diz, quando eu o vi, caí a seus pés como morto. Essa é a expressão de João. Ele diz isso no versículo 17 do capítulo 1. Quando eu me virei e vi, eu caí aos seus pés como morto. Mas ele colocou a sua mão direita no meu ombro e disse, não temas, eu sou o primeiro e último. O que vive, fui morto, mas eis que agora estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aí ele diz, e o que vês, escreve em livros as 7 igrejas, ou aos anjos das 7 igrejas da Ásia. Bem, Jesus está no meio das igrejas, nós falamos isso aqui também. Jesus, ele está no meio da igreja. O que Jesus vai fazer com as igrejas da Ásia, ele não vai fazer avaliação da igreja. Nós falamos isso aqui, que nós fazemos avaliação das pessoas.
Nós fazemos avaliação de uma pregação, nós fazemos avaliação até mesmo, às vezes, da espiritualidade de alguém. Por exemplo, se avalia muitas vezes num culto que a irmã que dá muita glória alto, ela é mais espiritual do que aquela irmã que ficou do lado dela o tempo todo calada. E eu nunca mais esqueço do irmão Miguel, que foi a um culto, e o irmão de lá dele, glória, 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 e fazia para ele assim, ô irmão, dá glória, irmão, dá glória, Miguel. Aí Miguel fazia assim, eu estou dando glória, meu irmão. Aí ele dizia assim, tu está dando glória? Tô, meu irmão. Tá não, Miguel, glória a Deus, Miguel, dá glória a Deus. Eu estou dando glória a Deus. Você quer que eu dê glória a Deus ou você quer que eu dê glória para você? Porque se for para você, eu vou fazer igual você, eu vou limitar. Mas se for para Deus, eu estou glorificando a Ele. E, infelizmente, nós temos uma capacidade de fazer avaliações. Nós vamos ver isso também mais na frente, como o Senhor Jesus, Ele vê diferente de nós. Como o Senhor Jesus, Ele trata diferente de nós as coisas. Nós falamos que Jesus, Ele está no meio da sua igreja, então Ele não faz avaliação. Jesus, Ele não vai avaliar a igreja, Ele dá o diagnóstico, porque Ele conhece a gente por dentro e por fora. Ele sabe quem é a igreja, Ele sabe o que é a igreja, Ele sabe o que faz a igreja, Ele sabe o que pensa a igreja, Ele sabe qual a nossa intenção aqui hoje à noite. Ele sabe o que passa na mente de cada um de nós. Então, o Jesus que está no meio das igrejas, Ele não está parado, Ele está andando no meio da sua igreja. E Ele repete um estribilho, nós falamos disso. Ele fala para a igreja, para as igrejas, pelo menos as 5 igrejas, Ele usa a mesma expressão. Para a igreja de Éfeso, para a igreja de Tiatira, para a igreja de Sardes, para a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia, Ele diz assim, eu conheço as tuas obras. A expressão dele é, eu conheço. Ele sabe qual é as suas obras. É como se Jesus estivesse dizendo assim para nós hoje à noite. Olha, a sua mãe não sabe o que você anda fazendo. O seu pai não sabe o que você anda fazendo. O seu pastor não sabe o que você anda fazendo. O seu esposo, a sua esposa não sabe o que você anda fazendo. Mas eu sei. Deus está dizendo, eu sei de todas as coisas. Eu conheço tudo. Jesus conhece a todos nós. Jesus conhece a sua igreja. Ninguém pode esconder nada daquele que tem os olhos como chama de fogo. Não tem como esconder nada dele. Ele conhece a nossa vida. Agora, se nós observarmos, irmãos, para a igreja de Esmirna, que é a segunda carta que é escrita, a segunda igreja a quem é escrita a carta, para essa igreja, o Senhor, ele tem uma palavra, ele fala para ela o seguinte, essa era a igreja mais pobre até então. Se você for ler os textos das igrejas, você vai ver que essa era a igreja mais pobre da Ásia. Para a igreja mais pobre, Jesus usa essa expressão, ele diz para ela assim, eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. A igreja mais pobre, Jesus diz, tu és rico. E isso nos alegra, isso nos conforta, porque há momento em que nós estamos muito aflitos, em que nós estamos muito angustiados, e Ele está dizendo, eu conheço o que você está passando, eu conheço a sua dor, eu sei o seu sofrimento. Você está diante de mim, eu te vejo. Jesus nos choca com essa expressão. A igreja mais pobre, ele diz, tu és rica. É a expressão que Jesus diz. Por que Jesus ele diz para a igreja mais pobre que ela é rica? O que é uma igreja rica para nós? Eu me lembro de uma vez no seminário, um colega e pastor dizendo assim, ele contando de uma experiência de uma igreja muito conhecida de BH, de Belo Horizonte, que ele diz assim, ele disse que foi para um culto lá, e ele disse que ficou impressionado, porque havia lá como um telão, e enquanto estava se recolhendo, no culto de domingo pela manhã, enquanto se recolhia as ofertas, enquanto as pessoas dizimavam e ofertavam, alguns naquela maquineta, né, cartão, e
E as ofertas vão entrando. Enquanto o culto vai continuando, vai saindo lá, vai mostrando os valores que estão entrando naquela igreja. Ele disse que ficou assustado com aquilo. E o que impressionou ele foi que, ao término do culto, foi feita uma reunião para saber onde se ia tratar de um assunto sobre uma construção de uma área para acolher pessoas da rua, pessoas mendigas, para aquele lugar. E quando se estava decidindo sobre esse lugar, essa área, surge um irmão que diz assim: eu vou fazer uma doação. E o pastor, um colega nosso, ficou bestinha com aquilo. Ele disse que viu quando um irmão lá no meio disse assim: pastor, eu vou doar 8 combis para pegar o pessoal na rua, para acolher o povo e estar levando para lá, para essa casa de apoio, para eles se alimentarem. Era um lugar para acolher, para as pessoas comerem, dormirem, para não estar dormindo na rua. E ele disse que quando ouviu aquilo, o irmão dizer que doava 8 combis, ele disse que ficou impressionado porque ele quase viu uma briga ali para se dar ofertas. É claro que não era o pastor Alessandro que estava lá doando 8 combis, não é? Era um empresário muito rico, é claro. Mas só que nessa hora surge um outro irmão e diz assim: pastor, eu vou doar, eu doaria 4 ônibus. Aí o pastor fez: então o que a gente faz? A gente fica com 4 ônibus ou 8 combis? Aí os irmãos disseram: é lógico que é melhor 4 ônibus do que 8 combis. Aí diz que o irmão da Kombi ficou triste. Eu não vou fazer nada não, E eu não posso fazer nada não, vai ficar com os 4 ônibus. E agora as combis eu não vou mais doar Kombi. Então quanto é o terreno que eu pago? E o pastor ficou admiradíssimo com aquilo. Quando eu ouvi isso desse pastor na sala de aula lá no seminário, eu pensei: isso é uma igreja rica. Mas não é assim que a gente pensa, ou não? Uma igreja rica é uma igreja que tem um grande templo, uma igreja que tem um templo suntuoso, uma igreja que tem uma multidão que enche de pessoas. A impressão que a gente tem de igreja rica é uma igreja assim. Mas o Senhor está dizendo para a igreja mais pobre da Ásia: tu diz que tu é pobre, mas tu és rica. Tu és pobre na terra, mas tu és rica no céu. Tu és pobre em dinheiro, mas tu és rica em espiritualidade. Tu és rica em santidade, és rica em comunhão. Agora, irmãos, vê que situação. Pobre na terra, rico no céu. Pobre financeiramente, mas rico espiritualmente. Agora vê uma coisa: rico diante dos homens e pobre diante de Deus. Essa era a realidade de uma outra igreja, a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia. Essa igreja, sim, ela tinha a maior autoestima, ela se achava a igreja que tinha tudo. Ela dizia: sou rica, abastada, não preciso de nada. Jesus diz: tu és infeliz, miserável. Nós lemos no capítulo 3, aquela leitura que nós fizemos: pobre, cego e nu. A igreja rica, a igreja pobre, o Senhor diz: tu és rico. A igreja rica, ele diz: tu és pobre. Vê como Jesus faz as coisas. Ele não faz avaliação. Nós fazemos avaliação. Jesus, ele não faz avaliação. Jesus, ele diz o que é. E é tão maravilhoso saber disso, irmãos, porque não se preocupe com o que dizem que você é, ou com o que você pensa que você é. Tenha preocupação com aquilo que o Senhor diz que você é. E é Jesus que está dizendo para a igreja pobre: tu és rica. E para a igreja rica, tu és pobre. É assim que nós aprendemos com o texto sagrado. Depois ele se dirige a uma igreja, a terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo. E Jesus diz assim para essa igreja: eu conheço o lugar onde tu habitas. E ele diz assim: onde está o trono de Satanás. Quando, você lembra que eu falei sobre o imperador Domiciano, aquele que queria ser Deus, Senhor e Deus, que queria adoração, reivindicava adoração para ele? Pois bem, quando se discutia qual seria a cidade onde se ia construir um templo para o imperador romano ser adorado, Pérgamo, ela ganhou. Ela era uma cidade
rica também, ela só perdia para Éfeso. Era lá que estava o templo de Esculápio, o deus da cura. E o Senhor diz que é lá. Ele diz, eu sei onde tu habitas. E ele diz que lá está, nesse lugar onde ela habita, está o trono de Satanás. E talvez seja por causa disso. Porque foi nela que foi construído o templo para adoração ao imperador de Roma. Porque qualquer adoração que seja forjada, feita pela mente humana, essa adoração faz com que aquele lugar se torne um trono de Satanás. Mas é interessante, irmãos, é interessante, porque mesmo que em Pérgamo Satanás tivesse colocado o seu trono, porque lá foi construído o templo para que o imperador fosse adorado, mesmo onde Satanás ele coloca um trono, Deus vem e coloca ali a sua igreja, para que o nome do Senhor seja adorado, para que o nome do Senhor seja servido naquele lugar. Jesus está andando no meio das suas igrejas, diz o texto. Ele está fazendo avaliação, ele faz elogios, mas ele também tem algumas queixas ou algumas censuras a essas igrejas. E apenas a duas igrejas ele não faz censura, ele só faz elogios. Apenas a duas igrejas, que é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. A igreja de Esmirna é a mais pobre, Filadélfia a mais fraca. Mas a mais fraca, que é Filadélfia, o Senhor diz assim, eu coloquei diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre. Para 4 igrejas, Jesus faz elogios e faz censuras, ou ele coloca lá suas reclamações a essa igreja. A igreja de Éfeso, ele elogia pelo seu zelo a palavra da verdade. Aí a gente vai para a epístola, por exemplo, a carta de Paulo aos Efésios. Nós que estudamos aqui, a igreja aqui que estudou durante meses aí, um período até posso considerar longo, né? Porque o pastor é bem devagar. A igreja que estudou aqui durante esse período sobre a igreja de Éfeso, nós estudamos Paulo orientando a igreja ou alertando a igreja contra os falsos profetas, contra os falsos mestres ou os falsos pastores. Pronto, a igreja de Éfeso era uma igreja que o Senhor elogia ela pelo zelo, a palavra, a verdade, a sã doutrina. Os falsos mestres queriam entrar lá, os falsos pastores queriam entrar nela, mas aquela igreja, ela se manteve firme. Ela não deu brecha para os falsos mestres, ela não deu brecha para os falsos profetas. Aqui não. Aqui a gente preserva a palavra, aqui a gente preserva a sã doutrina. Agora, veja o que acontece diferentemente hoje, a igrejas inovando, esquecendo da sã doutrina, trazendo inovações, copiando às vezes até mesmo o mundo, porque querem atrair multidão, querem atrair muita gente e com isso fazem até distorcer o evangelho. O papel da igreja de Cristo, o papel da igreja do Senhor Jesus, o papel da igreja na terra não é ser popular, o papel da igreja na terra é ser fiel. Se você observar os apóstolos do Senhor Jesus, eles não gozavam de popularidade. Eles eram fiéis ao Senhor. Eles eram fiéis a Deus. Nós precisamos aprender a ter cuidado com a nossa vida, a policiar a nossa vida como servos do Senhor, para que nós não venhamos a querer ser populares, ser como o mundo e imitarmos o mundo ao ponto de perdermos os princípios de Deus, perdermos o caminhar com o Senhor e com a sua palavra. Jesus
elogia aquela igreja pela sua fidelidade, a igreja de Éfeso, mas ele dirige-se à mesma igreja dizendo a ela assim: uma coisa tenho contra ti, é que tu abandonastes o teu primeiro amor. Às vezes a preocupação é tão grande com doutrina, às vezes a preocupação é tão grande com sabedoria, com conhecimento, com verdade, que se perde o amor. Se esquece de amar. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso. Ela defende doutrina, ela não aceita falsos profetas, ela não aceita falsos pastores, ela não aceita mestres trazendo ensinamentos errados, errôneos, enganosos, mas ela se esqueceu do primeiro amor. Em outras palavras, talvez ela gosta muito do ensino, mas tenha perdido o fervor. Tem fogo, tem luz na mente, fogo na mente, mas só está na mente, não tem esse fogo no coração. Bem, Tiatira, Jesus a elogia porque agora ela tem mais fé do que antes. Ele diz que as obras de Tiatira agora são maiores do que as primeiras. Enquanto Tiatira agora tem mais obras do que antes, tem um outro problema. Já ela preserva dentro dela, aceita dentro dela uma mulher chamada Jezabel, uma falsa profetisa que induz o povo de Deus à prostituição. A igreja tinha doutrina, mas não tinha amor. Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. Enquanto ela tem amor, enquanto ela tem obras, o amor dela é mais do que antes, mas ela guarda dentro de si falsa profecia. Jesus elogia Pérgamo porque tem crente dentro dela disposto até mesmo a morrer, como Antipas, que foi morto, que era considerado o pastor daquela igreja, que foi morto dentro de um boi, um touro de bronze. Enquanto tem gente nessa igreja disposto a morrer pela palavra, a morrer por causa da verdade, nesse mesmo lugar, tem gente brincando, tem pessoas aqui dentro dessa igreja, que o Senhor Jesus faz esse elogio, nessa mesma igreja tem gente que morre pela fé, mas tem crente seguindo a doutrina de Balaão ou dos nicolaítas. É impressionante como dentro de uma igreja tem pessoas ouvindo o mesmo pastor. Tem pessoas sérias vivendo para Deus e tem pessoas vivendo para o mundo. Dentro de uma igreja que todos os mesmos se reúnem na mesma mesa para tomar a ceia do Senhor, para celebrar a ceia do Senhor, tem gente vivendo uma vida de espiritualidade e obediência a Deus e tem gente vivendo de forma mundana. No mesmo igreja onde o mesmo grupo que louva a Deus, tem gente querendo ver uma vida de bom testemunho e tem outros querendo ver uma vida de desobediência ao Senhor. É o retrato que o Senhor Jesus está passando daquela igreja e que nós encontramos nas igrejas de hoje. Jesus olha para a igreja de Sardes, é uma igreja que tem outra fama. A fama dela é que ela é uma igreja avivada. É a igreja que todo mundo olha de fora e diz: que igreja feliz, que igreja alegre, que igreja viva. Ela tem um culto que impressiona, ela tem um culto que chama atenção a muita gente. A gente entra lá, chega a dar um calafrio na espinha do que acontece dentro daquela igreja. E Jesus olha para aquela igreja e diz para ela que, mesmo ela cheia de tantas emoções, parece que está viva. O Senhor diz assim: mas ela está morta. Eu tenho que concluir por causa do horário e não tem como nós encerrarmos com a igreja as demais igrejas, mas eu quero somente pincelar aqui rapidinho as coisas que Jesus trata, que eu falei, que é muito diferente de nós. A igreja que se diz rica, Jesus diz: você é pobre. A igreja que se diz pobre, Jesus diz: você é rica. A igreja que se diz viva, Jesus diz: você é morta. A igreja que se diz fraca, Jesus diz: coloquei diante de ti uma porta aberta. Então, como eu falei, o importante não é o que dizem, não é o que você pensa de você, não é o que dizem de você, mas é aquilo que o Senhor Jesus diz sobre você. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor,
Porque das 7 igrejas da Ásia, nenhuma delas existe mais hoje. Essas igrejas não existem mais. Sabe por quê? Porque todas as cartas escritas a elas encerravam-se dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o quê? O que o Espírito diz às igrejas. Todas essas igrejas ouviram a mensagem, mas não continuaram ouvindo o que o Espírito diz às igrejas. Que a gente possa ouvir o que o Espírito diz à igreja, para que a gente não pense que é rico sendo pobre, não pense que está vivo estando morto. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor juntos. Agora é mais gente, né? Nós vamos louvar a Deus e estaremos encerrando com a oração em nome do Senhor Jesus. Esse é o de quem? Pois, som. Pois, Som. Amém? Convido a igreja para nós ficarmos de pés. Amém? Só os que puderem, vamos? Tá cochilando. pois, som. Viu o trono, Morada de Deus, santa cidade, Jerusalém. sua luz brilhava como cristal. Tanta beleza é Sem igual, ao redor do trono, Existe um rio. árvore da vida. Sim, ele viu Eu quero ir a esse lugar, Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade de luz. João viu os santos louvando ao Senhor, digno é o Cordeiro de honra e louvor. Não viu mais noite, nem escuridão, pois o próprio Mestre ilumina Sião. Perto está o dia em que subirei, e no lar de paz eu morarei. Eu quero ir para esse lugar, Jerusalém. Jerusalém,
Mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade, cidade de luz. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, nós vamos agradecer a Ele. Se não foi muito bom esse ano, não se preocupe. Deus teve o controle de tudo e vai continuar cuidando de você e de sua vida, da sua família, da sua casa. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo a Ele por tudo e pedindo graça, pedindo sua direção, pedindo perdão ao Senhor. Amado Deus, bendito é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, ó Deus, nós te adoramos, tu és digno, tu mereces o louvor, a adoração. Senhor, foi o Senhor que entregou a sua vida na cruz em nosso lugar, foi o Senhor que sacrificou-se por nós, que derramou o seu sangue para que nós estivéssemos aqui nessa noite, para que nós estivéssemos rompendo mais um ano, para que nós pudéssemos estar aqui, ó Deus, louvando a Ti, cantando a Deus Jerusalém, esperando a Deus que novos céus e nova terra vão vir em nome de Jesus. A Tua palavra diz, Senhor, que o mar já não existe, não haverá mais separação, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Nós queremos, ó Deus, nessa noite darmos graças, porque mesmo, ó Deus, nos momentos difíceis, nos momentos de dores, nos momentos de angústias, nos momentos de sofrimento, o Senhor não esteve ausente, o Senhor sempre esteve conosco. E assim, ó Pai, como o Senhor falou à sua igreja, ó Deus, no capítulo 3 do livro do Apocalipse, no versículo 20, eis que estou à porta e bato. Ó bendito Deus, o Senhor nos convidar para cear com o Senhor é um milagre, mas o Senhor se oferecer a cear conosco é graça. E nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor quer estar em comunhão conosco. O Senhor quis e sempre, ó Deus, vai estar querendo comunhão com a sua igreja, está com o seu povo. A sua palavra declara, Senhor, no texto que nós acabamos de ler nessa noite, que o Senhor habita no meio da sua igreja, que o Senhor tem a sua igreja em suas mãos. A nossa vida está em Tuas mãos e nós Te louvamos por isso. Te louvamos, ó Deus, pela saúde, Te louvamos, ó Deus, pelo mantimento, pelas vestes, Te louvamos, ó Deus, pela família, Te louvamos, ó Deus, pelos momentos difíceis que vivemos, Te louvamos, ó Deus, pelas dores que sofremos também. Te louvamos porque aprendemos a depender, a confiar no Senhor. Faz, ó Deus, amar ainda mais a Tua palavra.
Faz-nos, Senhor, querer viver para o Senhor, que nós não sejamos, Senhor, nós, a igreja que pensa que está viva, mas está morta, que nós sejamos aqueles, ó Deus, que realmente querem viver uma vida comprometida com a Tua verdade, ó Deus, compromissada com o Teu reino, gente, ó Deus, queira andar com o Senhor, viver para o Senhor, fazer a Tua obra, e que isso, ó Deus, seja demonstrado, ó Pai, no amor à Tua palavra, no empenho em orar, na vontade, ó Deus, de levar a mensagem, de ganhar almas para o Teu reino. Ó bendito Deus, que nós possamos ver a cada dia crentes sendo despertados, gente sendo acordada para crer, para confiar e para servir ao Senhor. Deus amado, nós Te louvamos, porque, ó Deus, nessa noite, talvez aqui, Senhor, pessoas que vieram e estão esperando, Senhor, que haja uma mudança na sua vida, que haja uma transformação na sua vida. E nós cremos, ó Deus, que isso já começou a acontecer, porque é o Senhor que nos traz a esse lugar, foi o Senhor que nos trouxe aqui essa noite, e nós Te louvamos, ó Deus, pelo livramento de morte, louvamos, ó Deus, pelos livramentos, ó Deus, de perdas e danos na nossa vida, louvamos, ó Deus, pelos milagres do Senhor, louvamos pela presença do Espírito Santo constante conosco. O Senhor Jesus não foi ao céu apenas para ir ao céu. A Tua palavra diz que Ele foi ao céu, mas enviou o Espírito Santo, enviou o Consolador para que a sua igreja seja cheia do seu Espírito, seja cheia de fervor, seja cheia de poder do Senhor nessa terra. Bendito Deus, nós Te louvamos e nós Te agradecemos, ó Deus, por tudo, Pai. Te louvamos e agradecemos por tudo, ó Deus, pelos momentos que tivemos isolados, mesmo sem poder estar na igreja, mas aí nós sentimos a necessidade de estarmos reunidos na igreja. Nós queremos Te dar graças por tudo, bendito Deus. No nome de Jesus, que nós tenhamos, ó Deus, um novo ano cheio de bênçãos, de saúde, que o Teu povo, ó Deus, goze da bênção do Senhor, aqueles que vêm e creem que há promessas do Senhor e aguardam ela, que vejam o cumprimento dessas promessas sobre a sua vida. Bendito Deus, nós oramos, acreditando, ó Deus, no milagre do Senhor, no livramento do Senhor, na provisão do Senhor, na bênção do Senhor, no sustento do Senhor, na mão do Senhor poderosa nos conduzindo, no nome de Jesus, no nome precioso de Jesus, o amor maior. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e para sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.